vou te apresentar dentro da gravação, né? Ah, tá. Bom, então, o palestrante de hoje vai ser o Rafael Betito, desenvolvedor Microsoft, tem experiência em várias e várias áreas aí de TI. Ele costumava dar aula e agora resolveu botar em prática, então, aí que ele manja bastante, consegue ajudar na parte de compreensão de forma bem boa. Betito, te passo a palavra. E conforme as pessoas fizerem alguma pergunta, eu te interrompo aqui para passar. Ok? Isso. Legal. Mas o importante é isso, gente. Tendo perguntas, façam as perguntas, não me importo de ser interrompido, não. Então, a ideia é a gente falar sobre templates de ETL, né? Antes de começar, deixa eu dar um... Por que um cara maluco lá no sul do Brasil decidiu fazer um template sobre isso? Um template não, um meetup sobre isso. Porque, na realidade, quando a gente vai procurar por palavras-chave na internet, né, às vezes os resultados não nos levam diretamente para aquilo que a gente tem, ou às vezes tem poucos resultados, que é esse caso. Quando a gente vai procurar, por exemplo, por Mulisoft, Upsert, vem um resultado que trata o problema de uma única maneira, mas tem outras maneiras de tratar isso. E essa é a ideia desse meetup, de não se ater a pouca variedade de recursos lá do que o Google traz quando for fazer uma busca e oferecer então novas possibilidades para a gente enriquecer o nosso repertório e também trazer mais eficiência para as nossas aplicações. E uma coisa que é importante ser dito, gente, é que assim, esse meetup ele não é um meetup de estado da arte, alguma coisa que é focada para quem já sabe Muli ou trabalha com Muli há um tempo. Não, é exatamente o contrário. Esse meetup ele vai ser mais proveitoso para quem está começando com Muli. Ah, legal, quando eu precisar fazer isso, então vou lá e tem lá um meetup do Betito lá e aí consegue fazer isso de uma forma que fique performático sem ter muito estresse. Então a ideia é que seja uma coisa mais para iniciantes, tá? Mas a galera que já tem cancha aí, que já é macaco velho, que já tem bastante experiência, né, e estrada rodada, também, né, fazendo perguntas, aí pode participar, a gente tenta dar um jeito de responder. Então, vamos começar um pouquinho, relembrando o que é um ETL. Então, um ETL, via de regra, é uma aplicação de transporte de grandes massas de dados, tá? Via de regra, não é 100% das vezes que isso acontece, mas então ela geralmente é acionada por um alarme, então vai ter um scheduler que vai dizer, ó, todo dia às 8 horas da manhã e às 14 horas da tarde e às 18 horas da noite, puxa os dados de tal lugar, leva para tal lugar. Como é que tira esse balãozinho amarelo daqui? Eu não sei tirar esse negócio. Peraí. Aí, então, os passos do ETL, primeiro passo, extração de dados. Eu obtenho os dados que eu quero transportar. A maioria das vezes tem um passo de transformação. Eu vou fazer um depara. Esses dados estão num formato. Eu preciso que eles sejam transformados para um outro formato para que eu consiga colocar eles no destino. E por último, então, carregar ele lá no destino. Tem um exemplo aqui de algumas coisas. O ETL pode ser vindo de uma API que está conectado a alguma coisa. Eita, esse negócio está me dando nervoso. Que está conectado numa nuvem ou está conectado em bare metal, então, ou direto de um servidor de arquivos que está sendo a origem dos dados, ou um servidor de banco de dados, e a mesma coisa com relação ao destino, né? Então, eu posso estar puxando de arquivos que estão lá no SFTP e o destino é um servidor de um banco de dados ou uma nuvem, alguma coisa assim. Essas são mais ou menos as combinações. Isso é o ETL, gente. Então ele não é um processo muito interativo, no sentido de que pessoas precisam ir lá e apertar um botão para que aconteça alguma coisa. Não tem muita interatividade. É uma coisa que acontece, ele transporta os dados, registra os erros que acontecerem e carrega os dados lá no destino. Certo? Até aqui, esse é um review geral sobre o que é um ETL. Só, Então só agora, para acrescentar, a gente tem o standard, digamos assim, né, que é o ETL, que é a principal, digamos assim, maneira de fazer isso. E tem maneiras que a gente tem a ordem das letras alteradas, né? A gente tem um ELT, por exemplo, onde a gente precisa
extrair alguma coisa, carregar alguma coisa de uma base intermediária, depois transformar, e depois ainda pode ser que tenha que fazer um outro load para algum lugar. Então, existem variantes aqui, tá, nesse lugar. Tem um negócio que a gente chama de staging, né, que é onde a gente pode fazer esse load intermediário para fazer transformação. A gente não fez nenhum meetup falando desse processo específico, mas é bom, já que a gente está falando de como é e o que é isso, falar que existe isso, tá? Então, às vezes vocês têm um problema que necessita fazer uma carga de dados, e essa carga de dados pode ser muito volumosa ou ter que necessita ser mexida de forma interativa, ou seja, tu pode precisar carregar 1000 linhas e ir lá em algum outro sistema e buscar alguma informação para complementar nessas 1000 linhas e depois tu fazer a inserção final lá, fazer o load para o destino dele. Então a gente tem passos, porque nem sempre dá para deixar isso em memória, né? No caso do Muli, no memória do worker, então existem essas tratativas com ambientes de staging. E existem várias técnicas e maneiras de fazer isso. Como eu falei, não é o objetivo hoje, mas só para vocês saberem que existe. Pode continuar aí, Virgílio. Beleza. Então, upsert. O que é upsert? Então, na realidade, upsert é a conjunção, né, das operações em bancos de dados de inserção e de atualização. Então, se eu estou mandando um registro novo para o banco de dados, via SQL padrão, até um tempo atrás, não me lembro qual versão 93 ou versão 99, não tinha o comando upsert. Tá? Na verdade, ainda não está, até onde eu sei, padronizado isso. Tá? Tanto que a gente vai ver que cada banco faz de um jeito. Mas então, eu tenho que fazer um insert se o registro que eu quero incluir é novo. Eu tenho que fazer um update se o registro que eu quero alterar já existe na base de dados. Mas muitas vezes, e muitas vezes, eu digo muitas vezes mesmo, a gente tem que fazer uma operação que eu não sei se o registro está lá ou não. Aí, quer dizer, essa é uma operação tão comum que, em vez de fazer isso com vários comandos, um de insert, um de update e possivelmente um select na frente para saber se o registro existe ou não, se criou então um comando único de upsert, que na realidade são alterações em comandos que já existem, tá? No nosso caso aqui, do insert, do update, ou um merge lá no caso dos outros bancos. Então, a ideia do upsert, gente, é essa. Eu mando um registro para mim, né, que estou enviando o registro para o banco, ele não importa se ele existe ou não existe. Se ele não existe, ele vai criar, e se ele já existe, ele vai atualizar, certo? Essa é a ideia do upsert. Então, isso é o que a gente vai tentar fazer hoje de várias formas, 4 formas, na realidade, e aprofundar quando usar cada uma delas e por quê. Então, esses 4 templates de upsert que a gente vai abordar, eles... qual que eu vou escolher? Como é que eu decido isso? De acordo com o conjunto de dados que eu tenho. Então, o que eu preciso saber para decidir são essas coisas que estão aí listadas. Qual SGBD eu estou utilizando? Ah, é um Postgre. Qual versão do Postgre? É um SQL Server. Qual versão do SQL Server? Se essa tabela que eu estou tentando fazer upsert tem ou não chave primária. Pode ser uma chave primária simples, pode ser uma chave primária composta, mas se tem ou não. Quanto de esforço eu quero gastar tanto no lado do Muli quanto no lado do gerenciador de banco de dados. Dependendo de como está o meu ambiente, o meu banco de dados tá mais livre, o Muli está mais sobrecarregado, vai delimitar qual solução eu vou. Qual tipo de, quer dizer, quanto de consumo de memória eu vou ter? Claro que aí eu estou falando no lado do Muli, né? Qual é o tráfego de rede que eu vou gerar? E por consequência de todos esses aí de cima, quanto tempo vai demorar o processamento? Tá? Então, essa é a ideia. Então, com base nesses critérios, eu vou decidir, vou usar o template 1 quando for a situação ABC, vou usar o template 2 quando for a situação XYZ e assim por diante. A gente vai discutir isso mais em detalhe. Vamos direto para os finalmente. Eu gosto de mão na massa, prática. É claro que ainda não está finalmente no sentido de ir lá no código, mas a ideia do template 1 é exatamente essa que está na imagem. Gente, aqui tá, em vez de o arquivo não, desculpa, em vez de os dados virem lá
de um CSV, de um banco de dados, eu estou gerando os dados dentro desse set payload, tá? Então aqui está vindo um conjunto de registros a ser processados. O que eu faço depois? Eita! Para cada registro, eu vou armazenar aquele registro que eu estou processando, vou fazer um select lá na tabela para ver se esse registro existe ou não. Caso esse registro exista, eu vou fazer um update e vou logar, fiz o update de um registro. Caso ele não exista, vou fazer o insert. Esse é o template que está disponível na internet, tá, gente? Eu não estou dizendo que ele é bom ou ele é ruim, eu só estou dizendo que existem outros. E outros têm prós e contras. E aí a gente vai discutir quando uso um, quando uso outro. Mas então, quando eu fiz essa busca na internet, eu só achei esse. E aí isso me acendeu a ideia. O importante de ser dito aqui é que esse é um template que trabalha registro a registro. Então, para cada registro, ele vai fazer um select e, de acordo com o resultado do select, ele faz o update ou o insert. Certo, pessoas? Aqui, tranquilo, o entendimento geral de como funciona o template. Tem alguma pergunta sobre esse? Por enquanto, não. Por Mas, enquanto, pessoal, não. se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida... Não, é que fica mais fácil de ver esse negócio quando estiver lá no estúdio mesmo, né? Rodando isso. Aí nós vamos ter bastante pergunta. O mas template é bom 2... entender o contexto dos templates, né? Qual é a preocupação que tu explicasse, né? Qual é a preocupação de cada sequência em cada template, né? Não, mas isso a gente Justamente vai por... discutir mais aprofundadamente daqui a pouquinho, Mifa. Beleza, vai lá. Não vou Pode ser? atravessar aqui. Uhum. Então, o template 2, gente, mas ele faz a mesma coisa que o 1, quase. É aí que está a parte legal. Em vez de fazer então vamos lá, um set payload que gera a massa de dados que eu vou processar, que gera a quantidade de registros que eu vou processar, para cada registro, igual ao template 1, armazeno nessa variável o registro que eu estou processando, só que eu já faço logo de cara um update. Então, o que acontece quando eu faço um update? Se o registro já existe, claro que vai ser um update com um erro, bonitinho, né, gente? Não é aquele update altera tudo de qualquer lado. Então, é um update com um erro, fazendo possivelmente uma menção à chave desse registro, ou um campo que sirva como identificador. Então, atualiza o registro cujo ID é tal coisa. Se ele já conseguiu fazer o update, ele entra aqui por baixo do choice e simplesmente loga que fez a alteração de um registro. Então, reparem que eu só fiz uma operação. Se eu acertei, nesse caso, que o registro existia, ele só fez uma operação. O viés desse eu fiz o update. A quantidade de linhas afetadas desse update foi igual a 0, ou seja, ele não funcionou, eu não alterei nenhuma linha, então eu sei que o registro não existe. E aí eu vou fazer o insert desse registro. A sacada, gente, é exatamente essa. Às vezes, ou quer dizer, para vários registros, eu vou fazer um update só. Então, ele já é um pouco melhor do que o outro, que sempre faz um select e um insert, ou sempre faz um select ou um update. Algumas vezes eu faço uma operação só. E isso vai economizar tempo, vai economizar tráfego de rede, e a gente vai discutir isso mais adiante. Mas essa é a ideia desse. Com base nesse, a mesma coisa, fazendo o insert primeiro, que é o template 3. Gera a massa de registros, para cada registro, guardo o registro que eu estou processando e eu tento inserir o registro. Caso eu consiga inserir o registro, eu logo que eu inseri e acaba. Então, se o registro não existia, eu fiz uma operação só, a operação de insert. Caso o registro caso o registro exista, né, nesse caso, eu não posso incluir um registro que já existe, eu vou ter uma chave primária aqui, e ele vai me dar erro. Aí eu volto para o erro, e no erro eu faço o update daquele registro e faço o log disso. É a mesma lógica do template 2, só que usando o insert como primeira tentativa ao usar o update. Então, já dá para discutir algumas coisas. Eu sei que, quer dizer, às vezes eu consigo saber que a taxa de acerto de inserções ou a taxa de acerto de atualizações são mais altas, né, de acordo com a característica do banco. Às vezes eu não tenho como saber, é 50%. Jogar a moeda, não tem como saber. Então aí tanto faz qual que eu escolho, mas digamos que eu sei que eu vou ter muito mais atualizações do que inserções, eu vou usar esse cara.
Então, em vários registros, eu vou acertar e vou fazer uma operação só. Em alguns, eu vou fazer duas. A mesma coisa se eu sei que a maioria dos registros que eu estou querendo inserir não existe no banco. Então, várias vezes eu vou fazer uma inclusão e ele já acaba. E poucas vezes ele vai tentar a inclusão, vai dar erro, e aí ele faz a segunda operação, que é o update. Mas como é que tu sabe isso? Bom, característica de cada base de dados, tá? E pior ainda, as bases de dados podem ter momentos diferentes. Nesse momento atual, é o insert que vale mais a pena fazer primeiro. Nesse outro momento, é o update. Aí não tem como fazer mágica, gente, tá? Aí é uma questão de escolhe um deles, vai implementar esse cara, sobe lá e deixa ele funcionando com base em algum critério que foi estipulado antes. Mas essa é a ideia. Pergunta minha, tá? Vale? Qual tu indicaria para fazer um delta, por exemplo? Eu tenho uma base de dados que eventualmente é atualizada via ETL e eu não preciso carregar toda ela todas as vezes, mas eu não tenho certeza de que estou carregando Então, sempre coisas novas. depende, na realidade, né? É a mesma coisa, mas tudo bem, é um delta. Vamos lá, se ele é um incremental, depende da origem do negócio, pô. Não tem como te responder essa fácil, Mifa. O delta só quer dizer que a volumetria do que está sendo transportado é menor. É só isso que quer dizer o delta. Se vai ter mais Sim, sim. inserções, se vai ter mais alterações, Imagina, depende da imagina que tu característica do negócio. tem. Vamos reduzir um pouquinho para ver se a gente consegue chegar no Dá-lhe. raciocínio de algo que a gente possa encontrar no dia a dia, né? Não aquela coisa idealizada fora da caixa. É muito comum a gente encontrar bases que são atualizadas por mais de um sistema e que dessa base é feito o ETL para o Salesforce, por exemplo, ou para uma outra base de dados qualquer. E aí, às vezes, é muito difícil evitar que nessa base, principalmente quando eles gravam em arquivo, ou quando gravam, tenha linhas duplicadas ou registros que já estavam lá e só atualizaram uma data, alguma coisa assim. Então, nesse caso, tu acha que algum desses dois templates, aliás, um desses três, se sai melhor? Ou tu acha que existe uma forma melhor de fazer isso? Existe a forma melhor de fazer isso, que é o 4. Pô, gancho perfeito, Mifa. Não, na realidade, assim, ó, tem outras coisas que dá para discutir disso, tá? Do que tu estava falando, mas aí a gente precisaria pensar num cenário muito mais elaborado, com muito mais coisas. Acho que não é o caso aqui da gente gastar esse tempo todo fazendo isso, tá? Mas via de regra, a minha dica, né, é se vocês puderem usar o template 4, que eu vou falar sobre ele agora, sempre que possível usem ele, tá? Ele é um pouco mais trabalhoso na hora de implementar, exige um pouquinho mais de cuidado, mas ele é o melhor dos mundos. Vamos lá. Mesma coisa, eu tenho aqui um set payload que está gerando os registros. Ele não trabalha registro a registro, então isso já é uma grande vantagem. Ele trabalha por lotes de registros, né? Então eu posso trabalhar, eu tenho uma carga de dados grande aqui, eu posso trabalhar de 1000 em 1000 na saída, alguma coisa assim, de 10.000 em 10.000, 50.000 em 50.000, depende das características do ambiente que vocês estão operando, mas a ideia aqui é, então, eu faço um bulk alguma coisa. Nesse caso, é um bulk upsert, tá? Apesar de ser um insert aqui, tá? Então, ele é um bulk upsert. A gente usa o bulk insert no Mule para fazer um upsert no banco, de acordo com o banco, tá? Nesse caso aqui, o banco que eu estou usando é o SQLite, então, é o bulk insert. Se estivesse usando o SQL Server, é um bulk update, tá? E registra e loga quantos registros foram alterados, incluídos logo de cara. De novo, gente, isso aqui eu vou mostrar no Mule daqui a pouco, funcionando, processador a processador. Vamos discutir, então, quando usar cada um, quando não usar cada um, vantagens, desvantagens, né? A ideia é dar um guia para vocês. Então, beleza, o template 4, ele é lindo, maravilhoso, ele funciona sempre? Não. Tem vezes que eu não posso usar ele. Então, por isso que é importante ter mostrado todos os outros. Então, gente, quanto ao esquema de funcionamento, o template 1, o 2 e o 3 processam registros. O template 4 processa lotes, né? Então, vários registros por vez. Isso já é uma diferença significativa que afeta, por exemplo, o tempo de processamento, tá? Com relação ao SGBD,
template 1, template 2, template 3. Gente, o template 1 faz o select, se existe, faz o update, se não existe, faz o insert. O template 2 e o template 3 é aquela ideia de tenta uma operação. Se ela der certo, ok. Se ela não der certo, tenta outra, tá? É o template 2 e o 3. Tá? Então, eles também funcionam em todos. E por que o template 4 não funciona em todos os bancos? Principalmente por causa de versionamento. Ah, eu estou usando o MySQL. Até o MySQL versão... Peço desculpa se eu estiver falando bobagem, mas eu estou chutando aqui. Que até a versão, sei lá, 5, não tinha o comando upsert lá para usar. Então, se eu estou usando um MySQL um pouco mais antigo, que não foi atualizado, ou não pode ser atualizado por N motivos, apesar de o MySQL hoje, na versão, sei lá, versão que está hoje, 7, 8, não sei, não lembro, hoje ele permitir, nessa versão antiga, ele não permitia. Postgre é a mesma coisa. Postgre está na versão 13, 15, uma coisa assim, mas eu aposto com vocês que lá na versão 9, 7, não tinha. Então, se eu estou usando lá na minha base de dados um Postgre 7, apesar de o template 4 ser o melhor, eu não posso usar. Depende, por exemplo, da versão do banco que eu estou rodando. A versão do banco tem que suportar esse comando de upsert que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, qual banco que eu estou usando? É importante. Se eu não estou usando um banco mais antigo, um banco legado, já não posso usar 4, vou ter que escolher por uma das outras. Se eu tenho chave primária ou não. Então, para o template 3, que faz o insert, para o insert dar erro, eu tenho que ter uma chave. Para o template 4, eu também preciso ter uma chave primária. Mas não, o meu banco não tem chave primária, é uma tabela lá, sei lá, por que a pessoa não colocaria chave primária numa tabela, mas não vou entrar nesse mérito, né? Mas não tem chave primária, então eu vou ser obrigado a usar o template 1 ou o template 2, certo? Nesse caso, recomendo usar o template 2, faça um update de qualquer jeito, né? Se não existe, aí ele faz o insert. Com relação ao esforço, né? Esforço é no sentido de quem é que está mastigando o número, quem é que está processando os registros. Nesse caso, tanto o Muli está lendo registro a registro no template 1, template 2, template 3, quanto o banco de dados também está fazendo uma operação com esses registros lá do outro lado. Certo? Então, por isso que o template 1, 2 e 3 tem esforço do Muli e do SGBD. No caso do template 4, gente, o Muli está trabalhando com lotes de registros. O esforço disso é muito baixo. Tanto que eu desconsiderei. Eu botei mais que... Onde é que está o esforço? Lá no banco. É o banco que está brigando para cada registro se existe ou não aquela informação já. Se existe, atualiza. Se não existe, insere. Então, o meu Muli está meio estrangulado. Vou tentar usar o template 4. Tá? Porque ele manda carga para o banco. Geralmente, né, via de regra, os bancos são dimensionados para ter bastante processamento, para ter bastante memória. Então, a menos que as CPUs dele já estejam a 140 graus Celsius e alguém da TI venha avisar vocês para não carregar mais coisas pesadas no banco, usem esse cara aqui. O banco é feito para isso. O SGBD já é feito aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo, os caras me ligaram, fritando o banco. Faz parte. O Alex Lima fez uma pergunta, mas precisa ter um tratamento dos registros que não rodaram ao tentar rodar o template 4? E se o tratamento final precisa ser via book também? Eu acho que como é insert e update, um upset, não sei. Só se Nunca vai ter um registro que falhou. eu acho que só a não ser que, sei lá, o registro vem com algum campo inválido, alguma coisa assim, seja obrigatório. Ele não vai conseguir nem insertar, nem fazer o update e dá um erro, mas não é... Dá para fazer esse tratamento aqui, né? A resposta que o Muli vai obter lá do book insert, do book update, nos permite ver os registros que deram certo, que deram errado, e não precisa ser por book depois, não, o retratamento pode ser registro a registro, não sei, depende do caso. Mas é uma boa pergunta. É uma pergunta... tem que pensar no tipo de erro, né, que possa gerar. Não é imune, tá, Alex? Não é imune a qualquer tipo de erro, mas como a gente está fazendo um insert ou update, ou seja, se o registro já existe, ele vai fazer um update, se não existe, ele vai inserir, mas existe todo um tratamento para registros que vêm com campos inválidos, sei lá, uma data fora do padrão, que o banco não entende, alguma coisa do gênero. A data quality pode não estar bem avaliada, e aí sim tem que pensar em como fazer esse tratamento. Alguns erros são fáceis de prever, de uma certa origem, de uma certa fonte, que, por exemplo, a data, né, que eu falei, vem num padrão, e aí quando eu tento fazer esse upset, ele dá erro. E aí eu
posso fazer um transform message ou tentar capturar o erro e aí jogar no fluxo de processamento. Enfim, tem estratégias aqui a serem pensadas, mas é possível sim. O Vitor falou, posso contribuir até com o template 5, de um cenário que já vivi, onde fazemos esse insert no banco, mas de forma paralela. Aí vai depender bastante de quanto o banco suporta receber dados ao mesmo tempo sem cair. O caso é que poderíamos paralelizar estes inserts e updates para os 5 ao mesmo tempo. Vê se eu entendi, Vitor, acho que tu quer fazer o tipo cenário 1 ou 2 ou 2 e 3, sei lá, em paralelo. Paralelo for it, Entendi. É possível sim. Então, na realidade, eu tenho que dizer que eu passei por isso e eu tenho uma observação que eu vou falar lá no finalzinho, porque ela cai no KISS. Então, mas tem uma coisa que tem que ser tomado cuidado aí, e que é o seguinte, né? Imagina que nessa batelada de registros, eu vou usar o MIFA como exemplo, tá? Então, digamos que a chave é o CPF da pessoa. Então, aparece lá, o terceiro registro é o CPF do Mifael, nome do Mifael e outros dados que estão sendo atualizados. O milésimo registro é o CPF do Mifael de novo, com o nome do Mifael e outros dados. Típica coisa de, por exemplo, coleta de campanhas de alguma coisa, né? Então, o Mifael foi lá e clicou em alguma coisa que ele recebeu por e-mail, e ele viu alguma coisa que chegou pelo WhatsApp. Então, o Mifael vai ter várias linhas aí, né? Então, quando for fazer isso, não dá para fazer isso quando é possível que a mesma chave apareça várias vezes no processamento, tá? Tem que ter um pouco de cuidado aí, porque se eu for fazer isso em lotes, por exemplo, vai dar erro em todas as vezes que ela aparece. Então, aí, nesse caso, eu teria que fazer com o registro a registro. Seria obrigatório processar isso registro a registro. Eu não poderia usar o template 4. E aí, me parece que, dependendo de como as coisas estão configuradas, transação de banco e algumas outras coisas que pode acontecer de ruim, aí desculpa, gente, tá? Eu só teria pegado aos detalhes. E aí, me parece que se o camarada, por exemplo, se esqueceu de fazer uma transação decente aí, isso ainda pode dar ruim com esse paralelo for it. Então, claro, Pode gerar uma concorrência, né? Pode gerar uma concorrência então, linha a linha. Aí, então, nesse caso, claro que, de novo, eu estou mantendo isso para o simples, a ideia disso é para ser para os iniciantes, né, olharem isso, não tem só aquela resposta da internet, tem outras formas de fazer isso. Via de regra, o paralelismo ajuda, sim, bastante, mas gosto de deixar um cuidado, né, não é a bala de prata que mata todos os monstros, né, até porque bala de prata não mata todo mundo, mata só o lobisomem. Vampiro, por exemplo, tem que ser estaca de madeira, então já era. Mas então, usar o paralelismo ali, eita, vai fritar o mule e vai fritar o banco. Sendo um ETL de uma grande massa de dados, a menos que eu realmente tenha recursos do lado do mule, por exemplo, mais de 0,1 vCore para fazer isso, quer dizer, muito mais de 0,1 vCore para fazer isso, eita, não sei se eu faria isso. Claro, de novo, né? Depende de uma série de outras coisas. Mas eu sabe aquele cheiro assim de que parece que tem uma chancezinha desse negócio dar problema. Eu acho que então como ser um ETL, a ideia do ETL é exatamente isso, né? Beleza, ela tem que ser uma carga de dados, geralmente é uma carga grande de dados, então via de regra as pessoas já estão sabedoras de que isso vai demorar um tempo para acontecer, que não é assim, em 2 segundos eu vou transportar 2 bilhões de registros e vai aparecer como mágica lá no meu destino, não. Demora umas belas 2 horas, 3 horas para fazer isso, dependendo do ambiente que a gente está rodando. Então, o Parallel for it ajudaria, mas depende de outras coisas. Mifa, quer complementar? Não, o próprio Vitor deu uma complementada ali, falando que sim, teria problema de repetição com ID, né, com IDs únicos. E claro, se um lote tem um ID único, o lote dá erro, né? Porque dentro do lote tu trata o lote, né? Tu não trata a linha do lote. E aí ele comentou que no caso dele o banco suportava a concorrência de até 3 dados e aí a API do Muli também tinha um bom limite para fazer 3 ou mais conexões. Então, o que eu posso dizer é que o SQLite que eu estou rodando aqui nessa máquina não tem suporte. Não tem essa capacidade. Então, vai tá torrar fora o de teu cogitação. computador.
Não, mas assim, via de regra, os bancos de dados das empresas são mais enterprises, né? São servidores mesmo, com muita memória. Mas assim, eu posso garantir para vocês que se for um banco de dados que não for cloud, né? Se for um banco de dados que tem servidor, tem uma pessoinha que é 24/7. Alguém fica olhando para o banco. Tem Ou um alguém recebe monitorzinho um aviso no assim, celular, mas alguém vai ser ou um avisado. call, com certeza. Mas assim, sei lá, se o banco está estável a 80% de carga e isso, sei lá, um alarme soa quando ultrapassar esses 80% de carga. Então, se vocês fizerem alguma coisa que vai extrapolar o processamento do banco, seja por paralelizar, seja por, assim, dentro desse mundo ETL, onde te permitem fazer queries para pesquisar coisas, aquilo que eu falei no início ali, né, onde a gente tem, por exemplo, stagings, onde eu posso fazer uma query em algum banco intermediário ou em alguma tabela do mesmo banco que eu vou depositar, mas só para buscar alguma informação. Nesse momento, essas coisas têm que estar muito bem tratadas, bem afiadas, assim, bem desenhadas, para que a performance seja boa e a integração não fique lenta, em primeiro lugar. E em segundo, eu não diria que em primeiro lugar, eu diria que está em segundo lugar, porque em primeiro lugar seria não derrubar o banco enquanto faz isso, né? Ou seja, não necessariamente vai derrubar o banco, mas não deixar ele lento, né? Porque eu trabalhei num lugar aí em Porto Alegre chamado GetNet, alguns de vocês devem conhecer, e tinha um banco em produção que ele era o banco que gerava os números das máquinas. Quando se vendia uma máquina, gerado um número novo. Ele era um banco Oracle, um banco parrudão. Só que ele também era o banco que controlava as transações das mesmas máquinas, porque era nesse banco que tinha a tabela das máquinas e depois das transações era uma outra tabela do mesmo banco. Então, toda vez que eu queria pegar uma máquina dessas e usar uma campanha de marketing para vender produtos, tipo, vou vender segurança para o cartão. Se o cara comprou em parcelado e depois, sei lá, cancelou o cartão e tu não recebeu todas as parcelas. Enfim, tinha uma N coisas, produtos com segurança, fraudes, essas coisas assim. Roubaram o cartão do cara, fizeram uma compra contigo e aí depois tu descobre que foi roubo, o banco vai se tornar e tu vai perder a compra. Então, tinha N coisas que tu podia adquirir para essa tua máquina. E para fazer essa campanha de marketing, óbvio, precisava da lista do número das máquinas para fazer a promoção, porque essa promoção ia para a telinha da máquina. Quando o cara ligava lá, ela dava um update e dizia, você pode adquirir tal e tal produto, clicando aqui no número tal, 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 vai para a conta da pessoa lá. E para fazer isso, a gente tinha que fazer uma gambiarra maluca, que era ler o banco, criar uma tabela temporária, extrair essa tabela temporária com uma ferramenta da Oracle, que era o ADI, e depois deletar a tabela temporária. Essa tabela nunca existiu de verdade, ela ficou só em memória. Nunca escrevi no disco do banco lá essa tabela temporária final. E aí eu já tinha extraído isso para um outro banco paralelo, e aí eu conseguia fazer todo o processamento que eu precisava em cima da informação que eu tinha extraído. E mesmo dessa forma, em alguns momentos, a memória que a gente consumia, porque de qualquer forma vai consumir memória do banco para criar essa tabela temporária, podia colocar em risco a operação. Então, Às vezes alguém te ligava e dizia, Mifael, o que tu está aprontando? Já sabia que era tu. Faz não, parte. não, não vou dizer que isso nunca aconteceu. Então, gente, deu aí, Mifa? Sim, sim, segue o barco aí. Então, a ideia aqui é que o número do template, né, o 1 é o mais básico, né, mais consumidor de recursos e assim por diante, o 4 é o, quando possível, tentar usar. Então, não dá para usar o 4, tenta usar o 3, não dá para usar o 3, tenta usar o 2, assim por diante, né. O 1 só é que é o a menos que realmente não tenha outra solução. Vamos lá. Continuando, com relação ao consumo de memória, tanto 1, 2 e 3 tem um consumo de memória médio, tá? Eu não estou botando aqui exatamente quantos Isso aí é bytes de relacionado ao memória. MULI, né? Esse consumo de Isso, memória. relacionado ao MULI, tá? Mas na realidade o que eu tenho que guardar é o registro que eu estou processando, além dos registros que estão entrando lá da origem, o registro que eu estou processando, o resultado de uma consulta, alguma coisa assim, não varia muito entre eles. Então o consumo de memória é médio e o consumo de memória do template 4 é baixo. Eu praticamente estou repassando os registros para lá e execute, né?
O tráfego de rede, gente, fica mais fácil de explicar. Tem um próximo slide que explica isso, mas a ideia é quantas operações são feitas por registro. Aí você está como assim uma operação e meia por registro no template 2 e no template 3? Já vou explicar, tá, gente? No template 4, apenas uma operação por registro. E como eu falei, como consequência disso tudo, o template 1, ele vai lá, ele pega o primeiro registro, faz o select, vê se deu ou não, se existe, ele faz o update, se não existe, ele faz o insert. O tempo desse cara é um tempo um pouco mais diferenciado, é um tempo mais alto. Do template 2 e do template 3, como eles não executam sempre duas operações para todos os registros, o tempo dele, então, acaba sendo médio, menor do que esse. Então, via de regra, esse cara é o cara que mais consome tempo, esses dois aqui, então, consomem menos e o template 4 é o mais rápido, né? Primeiro trabalha em lotes, e aí é o próprio upsert executando. Vamos lá. Para explicar então melhor o tráfego de rede, eu trouxe essa tabelinha. A ideia é a seguinte, ó, no template 1, se eu for executar um insert, o que eu faço? Eu vou ter que fazer um select para saber se aquele registro existe ou não. Verifiquei que ele não existe, então faço um insert. Ou seja, fiz duas operações no caso de ser um insert de um registro. No template 1 ainda, se for um update, eu vou fazer um select para saber se o registro existe ou não, eu vou verificar que ele existe, e aí eu vou fazer o update. Novamente, se for um update, eu faço duas operações. Gente, se eu tiver um registro que eu estou fazendo insert, eu fiz duas operações. Um registro que eu estou fazendo update, eu fiz duas operações. Então, eu fiz 4 operações para 2 registros. Um que eu fiz insert, um que eu fiz update. Se eu dividir 4 operações por 2 registros, um que eu tentei fazer insert e outro para update, me dá a média de duas operações por registro. A mesma linha de raciocínio eu vou usar no template 2 e no template 3. No template 2, eu vou fazer um update. Só que como eu estou tentando fazer um insert, então eu fiz o update, deu errado, o registro não existe, eu vou fazer o insert. Nessa situação, eu fiz duas operações. Mas, se o registro que eu estou tentando adicionar no destino já existe, eu só vou fazer um update. Novamente, eu processei 2 registros, mas o total de operações, 2 mais 1, 3, 3 dividir por 2 registros, 1,5. Gente, não quer dizer que seja o e-mail. É aquela coisa que eu falei para vocês a respeito das características do banco, tá? O importante aqui é que é menor do que 2. Tanto faz no 2 e no 3. É que é menor do que 2. Significa dizer que todas as vezes que eu acertei e era um insert e eu estou usando o template 3, ele fez uma operação só. Quanto mais eu conseguir acertar isso, menor vai ser esse número. Mais ele vai se distanciar de 2. Isso que é o importante. Então, gente, no template 3, se for um insert, eu só fiz uma operação, insert, funcionou, deu para bola. Se era um update, eu fiz o insert, deu erro, aí eu fiz o update, fiz duas operações, 2 mais 1, 3, divide por 2 registros, resulta nesse 1,5. E no caso do template 4, tanto faz se for um insert ou se for um update, ou seja, o registro existe ou o registro não existe na base, eu só vou fazer um upsert, o comando upsert. Ou seja, fiz uma operação. 2 registros, 2 operações, 2 divide por 2. Uma operação por registro. Por isso que esse cara aqui é o mais rápido. Tá? Além também do fato dele trabalhar em lotes de registro, o que aumenta bastante a performance também. Até aqui, gente, bem entendido isso? Sim, pode continuar. Mais um comentário aqui do Alessandro, falando em relação à questão do processamento em lotes. Se pode dar ruim com transações com o mesmo registro local uma tabela. Eu acho que só se for paralelo, né? De duas, porque o processo em lote, na verdade, ele cria um begin transaction, executa em ordem as coisas que estão vindo, e aí depois ele fecha essa transação. Mas a diferença é que ele estabelece uma conexão, joga tudo em memória e vai processando, e depois ele comita o que tem que comitar, o que tem que fazer, e aí fecha a transação. Enquanto que no processo do template 1, 2, 3, ele estabelece uma conexão para fazer o insert, não deu, ele fecha, ele estabelece outra conexão, aí ele tenta o segundo processo. Então, tu conecta e desconecta várias vezes do banco.
E aí o risco de locar a tabela é quase impossível, assim, eu diria. Mas se for fazer aquele caso que o Victor comentou de paralelizar processos, pode acontecer sim, tá? Criar um lock numa tabela, porque quando tu, principalmente quando faz books, porque daí tu faz esse bloco begin transaction para o banco, tu está dizendo assim, ó, tranca essas linhas todas aqui, porque eu estou ou inserindo ou alterando elas. E ele só desloca quando tu comita e fecha o bloco. Claro que isso acontece rápido, mas pode acontecer de alguém estar começando a querer ler uma linha para fazer um update que tu acabou de criar, por exemplo. E aí aquela linha ainda está bloqueada para que a pessoa consiga fazer o update. E aí pode acontecer sim. Tá, mas aí Mas tem estratégias de banco lá, que eu vou colocar não, isso que eu ia falar. Então, eu vou bancos, fazer um lock por Oracles, linha, etc. Oracles e acho que a maioria dos bancos SGBD da atualidade já fazem, assim, as versões mais atuais já fazem tratamento de anti-locking para paralelismo. Mas assim, se pegar uma versão mais antiga de algum banco, um SQL antigo, alguma coisa assim, pode acontecer sim. É isso aí. Tá? Pode continuar aí. Então, a ideia agora é mostrar como é o comando de upsert em alguns dos bancos que a gente encontra por aí. Então, o comando de upsert no Postgre e no SQLite está sendo mostrado aqui, e no MySQL aqui embaixo. Então, reparem que no Postgre, no SQLite, no MSQL, no MySQL também, ele é uma variação do comando insert. A parte de cima, insert, into, tabela 1 é a tabela que eu vou estar utilizando daqui a pouquinho, tá? E ela tem os campos ID e nome, values, os placeholders do mule, né, para substituir ali por um ID, um nome de um registro que está vindo. No caso do Postgre e do SQLite, onConflict da chave, ID, do update, set o nome igual ao nome. Por exemplo, nesse caso, esse registro só tem isso, né? Então, se o ID bateu, é porque já existe aquele cara, aquele ID específico, aquele CPF, por exemplo, da pessoa, altera os outros campos, né? Trocando os placeholders por valor, isso aqui vai me ser útil depois, tá? Então, ó, se veio lá um registro cujo ID é 1 e o nome é nome 1, então, on conflito do ID, eu só estou setando o update, né, do nome. No MySQL é a mesma coisa, só que a sintaxe do comando é um pouquinho diferente. On duplicate key, update nome, né? A mesma história dos placeholders, do mule, que quando ele for substituir por aquele registro específico cujo ID é 1 e o nome é 1, fica dessa forma, né? Tanto no update quanto no insert. E no SQL Server e no Oracle, aí sim, ele é um comando um pouquinho mais robusto, vamos dizer assim, um comando um pouquinho mais difícil de entender, vamos dizer assim, tá? A ideia desse Ele meetup é para uma é mais pessoa seguro também, né? mais jovem, mais que não está com muita experiência no Mule ainda. Mas, apesar disso, tá, ele tem mesmo funcionamento do outro. Mas a ideia aqui é a seguinte: eu vou fazer um merge, comando de upsert nesses bancos é o merge, na tabela onde eu quero colocar os dados, renomeando ela para target aqui, tá? Então ela se chama target a partir de agora. Aqui eu estou criando uma tabela temporária, por isso que tem esse aqui, cara aqui do lado, né? Com o ID do registro que eu estou procurando, chamando ele de ID. Então, isso aqui é uma tabela que vai ser criada temporária para cada registro, tá? Já vou explicar aqui do lado. E esse cara agora chama-se source, tá? E eu faço uma condição de junção, aonde, nesse caso, né, o ID da tabela destino tem que ser igual ao ID que eu estou procurando. Quando casa, ou seja, achou aquele ID, o que eu faço? Update. Não é o comando update completo. Update, tabela, set, nome, não sei o quê. É esse update. Reparem que ele não tem nem where. Porque o where está aqui em cima, no on. Então é update, set, nome igual ao nome do placeholder aqui que vai entrar. Lembrando que ele está simples assim, porque tu só tem dois campos, ID e nome. Isso, então, claro, essa tabela que eu estou botando aqui é uma tabela que só tem um ID e um nome, né? Se tivesse mais Senão campos, teria esse. vírgula campo 2, vírgula campo 3, vírgula assim por diante, né? Quando não Mas estariam casa, aí no update. como é que é? Mas estariam todos os campos ali na sequência do update, né? Não seriam vários Possivelmente, casos, né? muito provavelmente sim. Tá? Quando não casou, ou seja, não achei aquele cara, eu insiro os campos que eu quero, esses com estes valores. Fica mais fácil de ver com um registro. Então, o que acontece quando eu for tentar fazer esse... E ele faz isso por registro, tá, gente? Mas é o banco que faz por registro. Eu envio para ele um book, mas ele faz isso por registro.
Então, merge into tabela 1, chamando ela de target, usando select 1 as ID. Então, ele está pegando o ID do primeiro registro. Esse registro cujo ID é 1 e o nome é nome 1. E ele faz, esse cara daqui está chamando essa tabela que só tem uma linha e só tem um campo, nesse caso, que é o ID, que vale 1, chamando de source. Aonde existe na target um ID igual ao do source, ou seja, onde o ID aqui é 1, tá? Por que eu estou colocando dessa forma, gente? Porque eu podia ter colocado o 2 pontos ID aqui, tá? Mas aí ela não fica genérico, porque se eu tiver mais de um campo, aqui e o próprio manual diz do SQL Server diz para fazer assim, então eu estou seguindo a orientação do manual, tá? Do SQL Server onde eu testei isso. No Oracle eu só vi no manual, eu não testei. Então, ó, quando casou, atualiza o nome para nome 1, e quando não casou, ou seja, eu tenho que incluir, inserte o ID 1, o nome 1. Espero que assim tenha ficado mais fácil de entender. Isso aqui é para um registro, não é para o book. O merge é para um registro, mas eu mando o book inteiro para lá. Dúvidas? Só para salientar, isso ele está mostrando aqui a query, né? E em alguns bancos a gente tem os conectores SGDB já funcionais, digamos assim. Tu vai escolher lá fazer um upset e deu. Não precisa te preocupar passando valores, né? Não precisa te preocupar com a query. Outros casos a gente não tem e aí tem que usar um SGDB mesmo, fazendo a query bonitinha, fazendo tudo que nem ele está mostrando agora. Isso. E o mais Então, importante, gente, para a são galera de casos, Muli, né? É bom saber que existe, né? então, o mais importante para a galera de Muli que está iniciando, principalmente, é só pegar esse código que está aqui, colar dentro do campo SQL lá de um desses processadores de SQL. No caso aqui, se for para SQL Server, tem que ser o update, tá? Ele só aceita o merge dentro do update. É só colar esse cara, as is, como ele está aqui, claro, nessa tabela ela só tem ID e nome, né? E rodar que ele vai funcionar. Essa é a sintaxe, copiar e colar para ele funcionar. Isso é o que é importante de ser dito aqui. Assim como para os outros também, tá, gente? Ó, no caso do Postgre, no caso do SQLite. Como eu estou usando o MySQL, como eu estou usando o SQLite, o que vocês vão ver vai ser esse cara aqui lá. Tá? Então, agora vamos para uma demo. Eu não sei se dá tempo da gente executar todos os 4 templates, mas eu garanto para vocês que os 4 funcionam. A minha ideia aqui é executar com 5 registros, cada registro eu estou mapeando para quer dizer, 5 registros que estão sendo mapeados. ID 1, ID 2, ID até ID 5, nome X1, nome X2 e assim por diante. Então, nessa execução, a tabela vai estar vazia. Quando eu mandar isso aqui para lá, mesmo ele sendo um upsert, ele tem que incluir 5 registros. Agora, na execução 2, a tabela já tem 5 registros com IDs de 1 até 5. Eu vou fazer o mesmo map com os mesmos IDs, só que eu vou substituir o nome. Nesse caso, então, todos os nomes vão ser alterados de nome X1 para nome Y1, nome X2 para nome Y2. Então, eu vou fazer 5 alterações. E nessa execução 3 aqui, eu não sei se eu vou chegar a fazer a 2, mas a ideia é, vamos ver se vai dar tempo. Nessa execução 3, eu estou gerando os IDs 2, 4, 6, 8 e 10. Reparem que o 2 e 4 já existem da execução 1 e da execução 2. O 6, 8 e 10 não existem. Então, qual é a ideia? O 2 e o 4 vão ser alterados com o nome Z e o 6, 8 e 10 vão ser incluídos, certo? Talvez eu pule a 2, tá? E faça só a 1 e a 3. Então, isso que nós Faz vamos todos. fazer. É que Faz vai todos. gastar um tempo se eu for fazer para cada template. Mas Vai vamos que lá. não, dali. Dá-lhe aí. Então, vamos para o mão na massa. Gente, antes da gente de verdade executar, tá? No meu global aqui, estão vendo? Desculpa se as letrinhas ficaram muito pequenas, tá? Dá Mas a pra ideia ver. aqui é que no meu global está a configuração do banco, praticamente isso. Aí eu tenho os templates, cada um deles. Eu estou chamando aqui por um get, por preguiça, tá, gente? A ideia é que fosse um negócio que puxa de um banco, então tem lá um on new or update file, ou quando um registro novo chegar numa tabela, mas aqui o objetivo é mostrar o template, então eu só estou usando isso aqui para acionar ele. Aqui é aquele scriptzinho que nesse momento está com o script 1, né, da execução 1 aqui, para botar os primeiros 5 nomes. Para cada registro, guarda o registro atual, que é o payload do for each, faz o select,
exatamente isso. Ó, select count, essa quantidade, from a tabela onde o ID igual ao ID. Verifico se aquela quantidade for maior do que 0, então significa que ele achou. Faço um update, comando update normal, não comando upsert, comando update. E logo que eu fiz um registro alterado. Se ele não achou, faço o comando insert, o insert normal. E logo que eu alterei um. Desculpa, que eu inseri um. Mesma coisa para o upsert 2. Gero os dados. Novamente, eu estou aqui com o scriptzinho de gerar os primeiros registros. Para cada registro, eu guardo o registro atual que está sendo processado. Faço o update dele, não é upsert aqui, é update. Aí eu verifico. A quantidade de linhas afetadas foi igual a 0, ou seja, ele não fez o update, então eu vou fazer o insert. Normal. Vou tomar a liberdade de pular esses loggers. O upsert 3. Esses aqui eu já mostrei, gente. O insert, normal. Caso não, update, normal. O 4, ele é um for each book. Então, no for each, ele tem lá um book size setado numa propriedade de quantos em quantos registros eu vou estar trabalhando. Eu estou trabalhando com 5 registros na entrada. Esse book size aqui está setado para 3, tá, gente? Então, dos 5, ele lê 3 e depois os outros 2, tá? E a ideia é que aqui, agora sim, nesse caso, está o comando upsert. Não é um insert, não é um update, é um upsert. No caso específico do SQLite, que é o banco que eu estou usando aqui nessa demonstração, ele vai dentro do book insert. For o SQL Server ou o Oracle, é um book update. Tá? Então, reparem que está aqui. Se der conflito, atualizo o nome. Então, estou com o banco aberto. Ó, gente. Select asterisco from tabela 1, que é o nome da minha tabela. Eu sou da linha de comando, tá, galera? Então, peço perdões. Mas para mim é muito mais fácil ver assim. A tabela está vazia, tá? Então, eu vou fazer... Todos eles funcionam, tá? Acreditem em mim, todos eles funcionam. Eu só não quero deixar muito monótono, muito maçante essa... Eu vou pular alguns aqui. Eu vou fazer, de repente... Um eu não vou fazer, gente, tá? Vou fazer aqui o 2, que é o do update, e vou fazer o 4, tá? Então, vamos lá. A tabela está vazia. Vou mandar rodar esse cara. Quanto tempo ainda tem o MIFA? Olha, são 6h49. Tem tempo ainda, pode ir tranquilo. Se quiser fazer todos aí só Não, aí vai ficar muito maçante. mostra Aí eu os deixo resultados. para Né? a galera vai botar isso nas suas máquinas e vai testar. Aí é mais legal também. Vai disponibilizar o código depois do evento? Posso botar. Uhum. Então, tá esperando já eu lançar ele. Por preguiça absurda, eu vou vir aqui, vou localhost, 2.8081, vou chamar o template 2. Quando falou preguiça absurda, eu imaginei que tu ia ter já um lugar onde já Na linha tivesse de comando, configurado. né? É. Não, vamos lá. Já tem um curl aqui que espera tantos segundos Não, ó, e dá um então, o que select. aconteceu aqui, ó? Para cada registro, ele mostrou um registro inserido. Reparem que a tabela estava vazia, né? Eu estou executando o template 2, que é o que faz o update. Se não funcionou, então ele faz o insert. Então, vamos lá na tabela. Inseriu 5 registros na tabela, de verdade. Vou dar um stop aqui. Não fiz ele muito... Para quê? Né? Vou Não vir aqui, é, vou não, mudar agora para não são listeners diferentes? Ah, cada... tá. Para te mudar o Y, tá? Para Entendi. cada um, né? Então agora, ó, ele vai fazer 5 alterações, né? Então, ó, opa, tem que salvar, senão não funciona. Roda. Acho que quando salva ele já. É mania minha de fazer stop e depois fazer play. Eu não gosto de deixar esse negócio rodando para sempre. Não na Só minha vai máquina, na estourar. minha super máquina aqui. Só vai estourar tua memória se fizer isso muito seguido, porque o Garbage Collector É o nunca Windows, deixa. né? Pois é, né? É o Windows, né?
Nada contra o Windows, tá? Ele funciona. Às vezes. Então, pois é. Então agora, vou mandar executar ele de novo. Host, 2.8081/2. Ah, não, copia isso aí, pelo amor de Deus, copia isso aí. Aí depois tu usa o Windows V, que ele aparece várias coisas que Não, tu copiou ali. você mala. Desculpa, gente, eu tenho essa liberdade de fazer isso comigo, porque eu conheci ele há bastante tempo, tá? Então, ó, executando agora, já existiam os registros, então todos eles foram alterados. Então, eu estou executando o template 2, é o mesmo que a gente executou antes, então ele funciona quando todo mundo é incluído, funciona quando todo mundo é alterado. Vamos lá ver a tabela. Todo mundo passou a ser nome Y, alguma coisa. Agora, tá, não vou dar o stop, pronto. Vou vir aqui, vou alterar lá o que tem que fazer, item vezes 2, para gerar o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Tem que ser item vezes 2, e eu vou trocar aqui para Z. Salvei, vamos esperar ele levantar isso lá. Já deu? Então agora, como ele está configurado, né, ele vai executar, ele vai criar os registros 2, 4, 6, 8 e 10. O 2 e o 4 já existem, o 6, 8 e 10 não existem, tem que ser incluídos. Então, Ctrl V, já executou. No log do Muli. Tu não botou nenhum tipo de contador para pegar o tempo, né? Não, eu fiz isso antes, quando eu estava fazendo as métricas. Aqui tem pouca volumetria para pegar tempo. Tá? Ainda Então, tudo ó, muito parecido, né? um registro alterado, o 2, um registro alterado, o 4, e 3 registros inseridos, o 6, o 8 e o 10. Vamos ver isso lá no banco. E lá estão. O 1 e o 3 e o 5 continuam com o Y. O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10 estão com o Z. Então, funcionou. Tanto faz como a situação que está, né? Ele vai fazer o upsert. Nesse caso do template 2, a gente programou, se não existe, desculpa, no template 2, deixa eu me lembrar que o template 2 é do update. Se já existe, ele já faz o update e ele só fez uma operação, certo? Se ele tentou fazer o update e não deu certo, aí é que ele faz a segunda operação. Mas lembre-se, várias vezes ele vai fazer apenas uma operação. Então eu ganhei tempo. Essa é a ideia. Bom, vou parar esse cara aqui e vamos para o 4. O 4 é o que tem o upsert mesmo, né? Está aqui o upsert, ó, o comando de upsert do SQLite. Vamos lá limpar o banco. Tá vazio. Ó, não tem mais nada. Esse cara daqui, mesma coisa, ele está rodando o 1. Né? Nesse aqui eu não vou rodar todos, vou rodar só um. O 1 e o 3, a situação 1 e a situação 3. Vamos lá, vamos rodar esse cara. O Vitor falou que só assim pra gente ver um delete sem o where sem precisar se preocupar. É, verdade. É verdade. Pior de tudo é que eu já vi o cara botar numa query do Muli um delete sem where. Ai, aí É. dói, aí dói. Beleza, E levantou. era uma tabela de controle de carga, então se deu Vamos lá. erro no meio do processamento, roda o delete e Só que agora eu não vou sei. chamar o template 4, gente, tá? Ó, executou. Vamos lá na tabela. Inseriu todos eles. Lá no Muli vai estar registrado a quantidade, porque está fazendo por lote, gente, tá? Aqui eu não tenho como saber qual que foi inserido e qual que foi atualizado. Aqui eu tenho que saber quantos registros foram afetados. Né? Então, por isso que eu botei aqui, como ele está fazendo com lotes de 3 em 3, dos 5, ele pegou os primeiros 3 e 3 foram feito alguma coisa com eles. Tá? Vai ter um 1 ou um 0 lá, me indicando para cada registro o que aconteceu com ele. 1 significa que eu consegui fazer o upsert, 0 significa que eu não consegui. Foi uma pergunta que teve aí um tempo atrás. E depois,
os próximos 2, um outro lote e 2 também atualizados, tá? De novo, esse daqui está processando em lotes. Pronto, vamos pegar esse cara aqui, vou pular direto aqui para a situação 3, então item vezes 2, item vezes 2, então eu estou gerando o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, e vou botar o Z aqui, salvei. Já levantou. Opa, aqui. Vamos lá chamar o 4 de novo. O que vai acontecer? No mule, a mensagem é a mesma, porque eu não tenho como saber quantos eu alterei, quantos eu inseri, porque eu estou executando o comando upsert. Então, os primeiros 3, o primeiro lote de 3 registros, o que aconteceu? Os 3 deram OK. O segundo lote, os 2 registros restantes dos 5 que eu gerei, também deu OK. Vamos ver lá no banco. O 1, o 3 e o 5 continuam como estavam. O 2, o 4 foram alterados. O 6, o 8 e o 10 foram incluídos. Então, com isso eu espero que vocês confiem em mim e que esses caras de verdade funcionam, como eu estou dizendo que funcionam. E mais, que aquelas características que a gente elencou para cada um, deixa eu voltar lá, aquelas características que a gente elencou para cada um, né, são respeitadas e são de verdade as características que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, gente, tentem escolher o 4. Não dá para fazer com o 4. Mesmo o 4 sendo sequencial, não paralelo, ele ainda processa em lotes. Então, ele já tem uma grande vantagem, uma grande melhoria de performance, certo? E também um consumo menor de memória. Não dá para usar o 4, usem o 2 ou o 3, dependendo se tem ou não chave primária. Não dá para usar o 2 ou 3, sei lá, por que cargas d'água que vocês não usariam o 2 ou 3. Aí sim vocês usem o 1, que é o que tem, vamos dizer assim, o menor custo-benefício. Tá? Não estou dizendo que ele é ruim, é que ele tem o menor custo-benefício. Gente, com isso eu concluo o demo e vamos para as dúvidas. Bom, verdade. A galera está comentando aqui que coloco uma query dessas aí no Mule no ar e depois só fico escutando a musiquinha do Teams chamando. Então, O Victor falou que hoje é sexta-feira e dia de maldade. Não façam isso na sexta-feira. No sábado não é um dia bom para trabalhar. Não, não é. E, bom, quem trabalha com banco aí, por favor, não faça esse tipo de coisa na conta bancária das pessoas, que pode dar um processinho contra vocês, além de perder o emprego. Então, galera. Galera, tem alguém que tem alguma dúvida, entender o processo, enfim, querem comentar alguma coisa, podem falar aí que estamos aqui para discutir. Próxima coisa é o quiz. O Bruno falou que tinha uma dúvida, mas a Jéssica tirou. Opa. A Jéssica tirou, olha, show de bola. A Jéssica tirou e não nos contou. A Exato. gente não sabe nem qual é a dúvida e nem qual é a E nem resposta. qual é a solução. É. Mas, bom, eu vou Na comentar. realidade, isso é uma brincadeira interna, tá? Eu preciso confessar que foi uma brincadeira interna, que a Jéssica fez uma apresentação sobre uma entrega que a gente fez há pouco e a gente usou lá o Merge, e aí lá para o grupo interno nosso, a Jéssica explicou isso com um primor maravilhoso. Então, é isso que o Bruno está dizendo, que nem precisa explicação do Betito. A Jéssica já explicou. O Betito tá com nada. É isso aí mesmo. Entendi. Deu para entender. Uma coisa que é importante a gente falar aqui, a gente falou um pouquinho sobre a questão concorrência, né, agora há pouco. O TBTL ele gera, principalmente porque toca em bancos, né? A gente ganha, digamos assim, esse poder de mexer com dados nas bases onde elas vão ser salvas. Então, pensem no que vocês forem fazer para não gerar concorrência consigo mesmo, ou seja, vocês não fazerem coisas
que possa bloquear sobreaquecer ou coisas do gênero o banco que vocês estão lidando. Tratem com carinho isso, pensem em como vão fazer essas operações, seja elas com stage, sem stage, com delete, com where, sem where. Esse processo que o Betito está mostrando é um processo que parece bobinho, assim, não, isso aí é fácil e tal, certo, update, mas imagine que vocês têm um volume muito grande de dados, principalmente quem trabalha com deltas, por isso que eu tentei falar aquela hora a questão de delta. Tem muita gente que trabalha com esse processamento. Assim, nem toda arquitetura ela é uma arquitetura que tem uma base de dados bem pensada, ou seja, nem toda arquitetura prevê que alguém é dono da informação. Então, acontece muito, principalmente com sistemas com Salesforce, a informação está no SAP, ela é gerada dentro do SAP e o SAP é responsável por essa informação, mas eu quero ter ela no Salesforce também. E aí fica uma carga de dados de lá para cá, de lá para cá, de cá para lá. Aí, mas o cliente atualizou o endereço e agora foi aqui no Salesforce, aí eu preciso devolver para o SAP. Então fica ninguém é dono, mas todo mundo tem que saber. E não tem uma one source of truth, como a gente chama, né? Uma única fonte da verdade, onde essa informação deve ser mantida e aí sim distribuída para os outros sistemas. Nem sempre é possível fazer dessa forma. Então, isso que o Betito está mostrando é uma maneira de fazer isso sem ter muita dor de cabeça. Justamente pensando nessa questão aí de cargas grandes e de vez em quando ter que tratar algum tipo de duplicidade de dados ou atualização de dados, enfim. Ok, galera. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vi que o Alex colocou um textão ali, deixa eu ver. Experimente ter Eu vou tirar da cuidado apresentação aqui da gente para ir lá para o chat também, tá? Como é que tira aqui isso? Pode ir. Eu acho que se tu clicar aí e... Stop sharing. Isso. Tu não tá com a câmera aberta, ô cara de pau? Nem lembrava que eu não estava com a câmera aberta, tô aqui. O Alex falou, especialmente ter cuidado com o deadlock. É uma boa para quem está começando a trabalhar direto no banco. Quando tiver dois processos fazendo coisas na mesma tabela, porém em ordem de referência, de tabela diferente, mas temos menos tempo. Podem surgir deadlocks, é verdade. É uma coisa que a gente tinha falado agora há pouco, né? Principalmente quem trabalha com blocos, né? Big intersection, coisas do gênero, que é o caso dos upsets ali, né? Porque o comando no banco ele é executado como um bloco, tá? Os books, aliás, desculpa. Então, esse tipo de coisa pode acontecer sim. É algo que a gente tem que tomar cuidado, tá? E vocês não vão querer passar a vergonha de alguém ligar para vocês e falar: bloqueou o banco aqui, abre o teu terminal aí, dá um commit, por favor. Já vi acontecer. Então, enfim. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ou dar alguma dúvida? O Victor mandou ali uma mensagem, agora que eu vi. Você chegou a testar um limite de que suportaria os templates do 1 ao 3? Como assim, Victor? Não entendi. Um limite, tu diz, de volumetria de dados? Eu acho que o limite é o que o Muli aguentar, né? Na verdade. Ele só vai levar mais tempo. Um com mais tempo de todos e os outros um pouco menos. E dependendo do tamanho, digamos assim, também da mensagem. Não, tem outras coisas, né? Se eu estou fazendo streaming de dados, então eu consigo fazer via streaming, então eu não carrego tudo na memória. Então, mesmo um Muli com pouca configuração de memória, etc., mesmo que tenha um processador ali de 1 nano lá na AWS, por exemplo, ele vai conseguir processar isso de boa. Não vai ser a volumetria não é o fator de impacto, é o tempo que ele vai levar para fazer isso. Uma coisa que a gente pega muito, que eu pelo menos já peguei bastante, peguei isso com o Cris, já peguei com o Betito, quando a gente trabalhou junto, pegar integrações que já existem, mas que são muito lentas, e melhorar elas. Porque esse processo de TL às vezes não está bem, está muito faseado, ou está sobrecarregando memória, ou da camada de integração, ou da camada do banco. Então, assim, existem muitas atividades, às vezes, que a gente pega que é melhorar performances de integrações de TL,
que estão mal pensadas. Na verdade, assim, muitas atividades nascem, principalmente para quem está começando, preciso conectar essa base naquele outro banco. E para pouco volume o cara testa ali com 100 linhas, funciona de boa, não tem nenhuma preocupação. Aí vai para a vida real, tem 3 terabytes de dados para baixar de um banco para o outro, no mesmo processo que o cara testou com 100 linhas. Aí já viu. O Cris está lembrando ali de umas transformações que a gente pegou, que a gente mudou algumas coisinhas nas transformações, enfim, coisinhas que se faz no molho ali e já melhorou o processamento sem mudar a estratégia de integração. A estratégia manteve a mesma, foi só a mesma questão de transformação. Ele estava transformando de JSON para Java e, aliás, ele pegava, lia e eu sei por que motivo jogava. Botou ali. Derruba, né? Pô, demora mais e derruba, é verdade. É verdade. Mas ele fazia algo tipo, pegava a informação do banco em byte stream e aí por algum motivo transformava em JSON, porque eu acho que ele queria ver o que vinha e aí printar na tela durante o desenvolvimento. E depois ele jogava para Java de novo e aí depois ele inseria. Quando ele transformava em JSON, ele sobrecarregava a memória. Então, se vinha 10 linhas, ele um JSON de 10 linhas. Se vinha 1000 linhas, um JSON de 1000 linhas. Payload igual JSON de output, entendeu? E no Transform Message. A gente tirou isso, deixou só Java para bytecode e parou de dar merda. Mas são coisas que a gente vê pelo caminho. Né? Quando o pessoal descobre o DataWeave, né, só bota lá payload, output, text, output, Java, output, qualquer coisa, text plan, e começa a ficar testando, transformar as coisas. Então, droga, veio um XMLzão cheio de namespace, não sei o quê, payload JSON, e agora tem um JSONzinho mais fácil de trabalhar, né? E já começa, assim, é até engraçado de ver, mas a galera quando descobre o poder do Transform Message do DataWeave, começa a inventar coisa. Muito legal, já fiquei feliz que a galera interagiu bastante no chat, não foi aquele chat monótono que não tem ninguém postar nada, não, a galera aqui, show de bola, parabéns. A galera tá afim hoje, tá afim. Bom, vamos fazer então o quiz, vamos ver quem vai participar. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tem que liberar o link aí pra galera. Como é que é? O link do quiz? Pois é, quando agora entra no ar, eu já... Deixa eu dar um play. Tá, mas tu não botou... Ah, tá. Waiting for players. Ah, tá. Ufa. Tem um código aqui em cima. Acessem menti.com, né, Mifa? Eu vou botar no chat aqui também. A gente espera. Quem quiser participar, eu espero uns segundos aí para o pessoal ir entrando. Lembre que os 2 melhores vale voucher, né? Para fazer treinamento Muli depois. E ó, deixa eu avisar, foi o Mifa que fez as perguntas cabeludas aí, tá? Eu nada. Não sei de nada. A galera tá entrando ainda, vou esperar. Sim. Temos 20 participantes, legal. Temos 8 aqui no Mentimeter. Tô entrando, calma. Tem a galera aí que entra pelo celular e pelo computador ao mesmo tempo, que eu sei. Né, Vitor? Tem essa manha aí? Tem uma manha. Quem dera dizer. O Alex está perguntando como saber se ele entrou ou não. Na verdade, quando tu botou ali o login, né, tu selecionou uma imagem, vê se essa imagem está aparecendo aí nessa tela compartilhada do Mifa. Mas via de regra vai aparecer agora, aguardando pela primeira pergunta, né, Mifa? Uma coisa assim, né?
É isso aí. Já tá aparecendo uma pergunta? Ô, Mifa. Parecendo uma pergunta? Não. Ele disse que para ele já te aparece uma página com uma pergunta já. Peraí, então. Para mim... Putz, ô, Mifa, tu colou o negócio com as perguntas respondidas já, pô? Não. Sim, o Cris tá botando aqui. Cara, para mim parece a página inicial. Sem... Ó, tá dizendo que o Cris tem as respostas tudo lá já, ó. Pô, Mifa, Cara, não... tu mandou o link com as respostas todas. Te vira agora pra Ah, dar voucher pra galera. Não quero saber. Problema teu. quem responde mais rápido. Que horror, gente. Vamos ver se a galera responde rápido mesmo. Doze pessoas acertaram. Ó. Sim, né? Todo mundo sabe a resposta certa, pô. Não, mas é quem respondeu rápido. Tem o lance da velocidade. Essa Outra foi pergunta fantástica, dessa. Mifael. Essa foi de cair os buteados do bolso. Ah, eu peguei e copiei o link aqui, não me liguei que quem entrasse ia ver. Mas diz que tem 10 pessoas e 12 acertaram. Isso que eu não entendi. Ó, 14. Ó, a galera no tempo ali, ó. Isso aí vai ser o teste para ver quem tá bom de botão. Depois Pois é. quem ganhar, eu quero que explique o porquê das coisas depois. Essa aí, pior que tá registrado ainda, tá gravando ainda, né? Uhum. Mais engraçado é que tem gente que errou essa, olha. Porra! A galera que não tá olhando lá, viu? Tem gente fazendo a sério o negócio. Vamos lá, pergunta 4. Um código de DB, a síntese do upset contém um duplicate key. Ó. Dessa vez 9 acertaram. Quem está na frente é o Gabriel, o Jonathan e o Sandro. Vamos ver. Última pergunta, galera. Se preparem. Vocês já sabem a resposta. Vamos ver quem fala mais rápido. Puxa vida. Na pior situação, quantos processadores de SQL o Microsoft executa no template 1, 2, 3 e 4, respectivamente? 1, 1,5, 2,5, 2, 1,5, 1,5, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. E 5 pessoas acertaram. Não acredito ainda no que tu fez, Mifa. Eu também não. E temos um ganhador. O Jonathan fez 4.780 pontos e o Sandro M ficou em segundo lugar. Depois do final do evento, por favor, vocês me passem
o e-mail de vocês aqui no chat, para que eu possa destinar lá para a Muli, para a gente poder enviar lá a solicitação do voucher. Que coisa, como é Essa que foi pode? linda, hein? E tá registrada em vídeo. Ó, vai virar prática agora em todos os eventos a partir de agora. O MIFA bota lá o link com as respostas. Aí, galera, só participe de imitar Porto Alegre agora. É mais uma oportunidade de ganhar voucher. É verdade. Bom, o que tu acha aí, Betito, das perguntas que fizeram, da participação? Não sei se queres dar uma rolada Eu no não, na chat realidade, ali. eu tô olhando agora o chat, né? Eu tava fazendo a apresentação, aí eu não me sinto muito confortável de opinar nisso. Se tu puder escolher. Eu acho que a gente teve algumas boas perguntas, questionando a questão ali de processamento, paralelismo, deadlock em banco. Tiveram alguns casos ali até deu para a gente usar para explicar. Acho que a pergunta que ficou mais legal foi a do Alex e a do Hélio. Aí são duas relacionadas a isso, justamente esse tipo de coisa, como que tipo de coisa podia acontecer com inserts ou updates massivos, o Hélio falou, e o Alex também falou com relação a tratamento de erros, quando que tipo de coisa podia acontecer. O Victor também falou lá com relação a processamentos paralelos, também abriu um outro ramo de perguntas e questionamentos. Então, acho que a gente teve uma boa participação, né, nesse meetup. Mas eu acho que o Alex, que é uma figurinha menos carimbada do que o nosso colega Victor, aí, que participa de todos, tem já bastante participação, seria uma boa pessoa para eleger dessa vez. Nada contra o Victor, também fizesse boas perguntas, mas para nós apoiarmos aí pessoas novas, né? Tamo junto, galera. Agradeço a todos aí pela participação. Se alguém quiser trocar mais uma ideia, perguntar mais alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos. Mas, a princípio, eu vou parar aqui a gravação.